Olá, pessoal. Estamos aqui abrindo mais um podcast Além do Capacete. Hoje um podcast diferente, porque os nossos convidados são eu e o meu parceiro Celso, para a gente contar um pouco de história, um pouco das histórias nossas, histórias meu, no caso, mais de competição, e o Celso mais sobre viagem, sobre passeios. O cara conhece o mundo inteiro, né? E aí, Celso? Bom, boa tarde, né? Mais um Boa Além do tarde. Capacete. O mundo inteiro não, né? É muita coisa. Mas conheço alguns lugares que eu passei de moto, que eu conheço inteiro mesmo, que eu posso dizer, é o Brasil. Esse sim, conheço inteiro. Brasil e uma boa parte da América do Sul, né? É a América do Sul também. Sei. Estados Unidos, você conhece. Sim. Europa eu não sei. Você conhece a Europa? Conheço, Conhece? conheço. Fiz 8 países na Europa. Ásia? Cara, eu tive na Turquia, né? Lá na fronteira lá. Aham. Eu não conheço a Ásia, mas eu já pus o pé na Ásia. Pôs o pé na Eu Ásia. atravessei a ponte lá. Então, se brincar, faltou só a Oceania pra gente ir. Esse ainda não. Não, né? Não. Pois é. Celso é um grande viajante, um grande viajador, né? E tem muita experiência com moto, que é o nosso foco aqui, né? As motos. E a minha parte já é uma parte mais competitiva. Já viajei bastante também, mas vivi 30 anos de competição, né? De moto, que também me deu uma bagagem bem interessante, né? Histórias bem contadas, né? Tem umas histórias engraçadas, viu? Né, Celso? Essas histórias engraçadas nas competições tem, né? Eu participei de competições também. Sempre tem histórias engraçadas, histórias alegres, que todo mundo gosta de contar as histórias alegres, né? As histórias tristes ninguém gosta. Em competição, quando o cara vem contar alguma coisa, ele só conta da vitória. A derrota ele nunca fala dela, né? E as viagens não são diferentes. Eu falo muito das viagens, né? Porque a gente acaba viajando. Numa única viagem, a gente consegue viajar 3 vezes. Sim. Antes de ir, que você fica O o planejamento. Uma planejamento. delícia o planejamento. Né? Durante a viagem e depois contando o que aconteceu na viagem, né? E viagem de moto, ela é diferente de qualquer outra viagem. Porque tem aquela viagem de avião, por exemplo, a viagem mais sem graça, né? Não tem jornada, a viagem de avião. Não, Ela não tem jornada, você sai do ponto A e desce no ponto B. ela só tem destino. Só tem destino, não tem jornada, né? A viagem de carro também não é uma viagem que não é muito interessante. É gostosa, é divertida, tal, que você vai passando por lugares. A viagem tem até, eu gosto muito das frases prontas, né? Sim, sim. Que corre no meio do motociclismo. Quando você viaja de carro, você vê a paisagem. Quando você viaja de moto, você é a paisagem, né? E a viagem de moto, ela é muito interessante, Zenha, pelo seguinte: aonde você para, as pessoas perguntam de onde você é. Sim. Aí você fala, quando você está longe, tem aqueles que balançam a cabeça, é louco. É louco, né? Aí ele começa a viajar na maionese naquele momento, né? Já fica viajando na maionese. Sim. Será que é verdade, né? Porque tem cara que não acredita que você andou aquilo de moto. Tem muito disso, né? Muito. Tá falando de competição, vou dar uma mesclada aqui também. Eu fui, quando eu estava correndo no Supermoto, eu fui correr, acho que foi uma cidade do Rio Grande do Sul, não lembro o nome, Farroupilha. Farroupilha. E eu cheguei lá e o cara ficou olhando, era aquela placa antiga ainda no carro, aqueles gaúchos todo piochado, né? Todo a caráter mesmo. Ele olhou, é só o carro que é dessa cidade, né? Era uma placa de Anápolis, aqui de Goiás, né? Eu falei, não, eu também sou. Ele olhou assim, meio desconfiado. Quantos dias de viagem? Eu falei, 2 dias. Ele falou, e quantos dias de corrida? Eu falei, são 30 minutos. Ele falou, tchê, mas tu andou tudo isso para correr 30 minutos? Aí, sabe, ele ficou meu amigo ali, ele ficou para ver o treino, ver a corrida e tal. Aí, depois que terminou, ele falou assim, eu entendi o que você fez. Sim. Por um bom cavalo eu andaria tudo isso também.
Não. Então tem histórias interessantes nessas viagens, né? Em competições tem histórias interessantes, né? Passeios de moto. Eu costumo dizer que o passeio de moto, você sabe, eu fiz um passeio 24 horas. E teve eu um sei. que. Eu até fiz inscrição e não fui. É. Eu não fui. Teve um cara que chegou e perguntou: nós vamos dormir aonde? Eu falei, cara, não vamos dormir, nós vamos sair daqui no sábado às 8 horas da manhã e vamos chegar domingo às 8 horas da manhã. São 24 horas andando de moto. Você o cara teve falou, não, mas eu falei, não é assim. Nós paramos para almoçar e jantar, tá? Pode ficar tranquilo. E abastecer. Para abastecer. Mas você teve uma perda durante o caminho, desse grupo seu que saiu. Não, nós saímos 30 motos e quando chegou meia-noite tinha 14 e que terminou mesmo as 24 horas foram 4. 4? 4. Não, então. Que completou. Tá quase 10%. Um pouco mais de 10%. 30%, né? Deu 10,1, né? Então, essas histórias são todas engraçadas, né? Nós fizemos um passeio off-road, esse foi o ano passado, e na época da chuva. E teve um que a hora que falou... E tava lá. Eu passei off-road. Você lembra desse também? Sim, eu lembro. Aí o cara falou, mas tem terra? Eu falei, não, só tem lama, amigo. Só lama. Rapaz. Muita lama. Desistiu na hora, com a namoradinha de calça branca em cima, na garupa da moto. Rapaz. Rapaz, eu tenho uma história dessa aí que eu fiz 2 passeios em Pirinópolis. Que eu fiz o Piri e o Piri 2. O Piri primeiro... Foi uma turma menor, acho que foram 12 motos, 13 motos. E eu fiz um percurso meio pesado, um pouco mais off, né? E foi legal, foi muito legal. E espalhou, né? Boca a boca. Não, foi muito legal e tal, tal. E eu fiz o Piri 2. E o Piri 2 já era época de chuva. E eu fui um final de semana antes. Até na volta eu encontrei com o nosso amigo, o Dr. Alcio, abastecendo lá em Anápolis. E ele falou, e aí, Zé, como é que vai ser o passeio? Eu falei, rapaz, não vai dar para fazer como o outro, porque o Rio tá muito cheio, o Rio é muito cheio e tal. E parece que tem muita moto, né? Aí deu 28 motos. E dentre as motos tinha muita 1250, 1200, muita moto grande. Aí eu falei, não, eu vou até ao ponto, era assim, vamos dizer assim, o ponto A, B, C, D, E. Eu falei assim, vou até o ponto C e vou retornar. O resto é muito pesado. Rapaz, logo que nós chegamos nesse ponto lá, que é o ponto de retorno, era um barzinho, a gente ia bater um papo, tal, conversar, comer um negocinho, e eu chamei todo mundo para retornar. E os caras... Teve uns lá que empolgaram mais, acho que tomaram umas 2 cervejas mais, falaram, não, quem é homem continua. E aquela conversa, né? A provocação que vem automático, né? Celso, todo mundo foi. Pai, esse povo nunca sofreu tanto na vida. E eu falando pros caras, vocês não vão, que vocês vão se danar. E os caras foram, rapaz, e só moto pesada, moto grande, cara desistindo de moto. Eu tendo que carregar moto. Teve uma moto de um amigo meu, eu levantei a 12 vezes. Uma 1250, uma BMW. Só de um amigo. Sem contar as outras que eu levantei, carreguei na garupa, voltei, busquei moto. Eu falei, acho que eu nunca fiquei tão exausto na minha vida. Mas assim, quem participou, pode estar ouvindo aqui, a gente deve estar ouvindo, nunca vai esquecer. Perdi 3, 4 amigos, verdade. Perdi. Mas que foi bom pra caramba. E inesquecível, foi, viu? Aí, Zenha, eu acho que você não perdeu 3, 4 amigos, tá? Eles que perderam. Eles que perderam, porque você continua fazendo os passeios, andando de moto, né? E isso é muito interessante. Tem pessoas que às vezes pensam que é muito simples, é só acelerar. Não é, você tem que ter técnica, você tem que ter um conhecimento do off-road, esses passeios são muito bons. Tem pessoas que animam e começam a fazer curso. Isso. Inclusive, você dá os cursos aí, tem os seus alunos, a maioria que procura porque quer andar no off-road, né? Sim, Porque eu vim do off, eu gosto muito do off-road. O asfalto é bom. Eu já tenho alguns alunos que começaram do zero, né? Posso citar Paulo Guilherme,
que anda melhor que hoje, né? É. Paulo Guilherme já Mas anda andar melhor que você é mérito? Não é tanto mesmo assim também, né? Não, brincadeira, o Zen Não, anda bem pra não. caramba no off-road, é que a gente não pode deixar passar a oportunidade de tirar uma, né? Não, Pergunta aqui, ó. nunca. Tem duas perguntas aqui já, Zen. Tem mais, mas eu vou fazer duas primeiro. Aqui. Vocês percebem diferença entre os motociclistas das diferentes gerações? A geração atual de jovens é melhor preparada e aventureira? Assim, eu vou falar por mim. Esse passeio 24 horas, os primeiros a desistir foram os jovens. Quem terminou foram os velhos. Eu acho que eu respondi. Nas viagens, a gente encontra muita gente acima dos 50. Os 50 mais. Hoje até falei, a gente já pode fazer um grupo dos 60 mais. A garagem dos idosos, né? Os jovens, nós fomos para Belo Horizonte em 2014, assistir o Super Enduro. Mundial de Enduro Indoor. Sim. Eu Super trabalhei Enduro. Lá. Trabalhei lá. Você estava lá, né? Que até o Paulista foi correr e tudo. O Paulista era mecânico, né? Eu fui nos três, né? Os três, uma fui mecânico, no outro eu fui... fui uma coisa, no outro eu fui bandeirinha. E Belo Horizonte para mim é passeio, que não dá 1.000 quilômetros. É passeio, 900 e poucos km. Eu falo que viagem começa com 1.001. Até 1.000 a gente está passeando. BH, a gente faz meio-dia. E na volta, cara, teve o mais novo da turma começou a reclamar. Pô, não aguento andar com esses velhos, não. E tal. Pô, isso foi há 12 anos atrás. Então, isso vai muito da pessoa, não da idade. Tá? A pergunta é essa. Tem novos que têm uma resistência boa, tem novos que não têm resistência nenhuma, como tem uma geração da nossa geração, tem uns que vão, outros que não vão. Então, é muito do conhecimento, do preparo físico da atual situação do organismo do piloto, né? Como tem pessoas que falam que eu vou viajar esse fim de semana. Quando alguém fala para mim que vai viajar, eu já crio Você vai aonde? Não, eu vou até Piracanjuba. Desanima. Desanima. Pra quem não sabe, vai viajar. Piracanjuba é 90 km de Goiânia. Ele vai passear, vai comprar pão, né? Não vai viajar. Exatamente. Vai comprar pão. Comprar quibe lá em Piracanjuba. Eu falo para você que o viajante mesmo, eu acho que ele tem a tendência de ter uma média de idade, de média para cima. O que é a idade média para mim? 35, 40 anos para cima é o grande viajante. E uma coisa que eu tenho reparado, Celso, que está tendo muito, assim, entre meus amigos, está tendo muito lobo solitário, sabe? Muito cara que viaja sozinho. Ele mesmo se vira, ele é o mecânico, assim, eu não falo que é ruim, nem que é bom. Eu acho que o cara, para ser lobo solitário, igual alguns se propõem aí a ser, o cara tem que ter um entendimento grande de mecânica, de roteiro, dele mesmo. Porque ele tá sozinho, né? O pessoal começa a falar, não, eu tô sozinho, tô com eu e Deus. Pois é, você e Deus, você tem que resolver qualquer problema mecânico na moto, né? Você não tem ninguém para ir ali buscar alguma coisa, né? Só depender de um terceiro. Se você comeu uma coisa errada, uma salmonela da vida aí, você tá ferrado, né? O que aconteceu com um amigo nosso lá no Peru, foi, né? No Combaragalda. Na Bolívia. Na Bolívia, né? Ficou quase uma semana a mais sem necessidade, né? Internado, né? Internado. E eu vejo essa tendência. Eu não sei se é por causa do novo mundo, desse mundo da comunicação e tal, que antigamente não tinha essa viagem lobo solitário. Muito raro. Eu já fiz. Não arrependo, foi gostoso, foi bom. O bom do seu lobo solitário é que você vai para onde você quiser. Você não tem nem que pedir opinião, né? Mas é uma viagem... Furar um pneu, você já tá complicado. Porque você tem que fazer tudo. Mas é interessante, né? Porque se você for pensar nos problemas que você pode ter,
mesmo só, ou com um grupo, ou com 2, 3, você não viaja. Você não viaja. E os recursos hoje, as pessoas têm recursos de comunicação muito rápido. Celular. Sim. Starlink na moto. Nós estamos instalando o Starlink nas motos, direto lá na loja. Alugamos o Starlink. O cara está indo foi hoje para a Serra do Rio do Rastro, alugou um Starlink. E o trecho que ele vai passar, praticamente todo ele tem comunicação. Que Sim, mas já alugou a Starlink. Sul do país é bem tranquilo, né, essa parte. Então, você tem muito recurso hoje. E o trânsito nas rodovias, ele não é aquele trânsito de antigamente. Hoje passa muito carro, as rodovias, a maior parte delas são monitoradas, você tem muito mais recurso. Um pneu pode te atrapalhar a viagem, mas você não vai ficar sozinho como você ficava antigamente, há 40 anos atrás, há 50 anos atrás, que tinha estrada que passava 2 carros por dia, né? Então era mais difícil. Tem trechos que você vai, que tem essas situações ainda. Eu passei por isso no norte da Argentina, de andar em lugar de pouco movimento. Mas, assim, levei E hoje você tem recursos, reparo de pneus rápidos também. Você tem pneu sem câmara, né? Pneu sem câmara, um compressor que você leva no bolso da jaqueta, que você precisa de um cabo para ligar na bateria e encher o pneu. Então você power bank, né? Que é desse tamanhozinho. Tem muitos recursos hoje, né? Mas muitos mesmo. Então é diferente. Pô, mas você não tem ninguém nem para tirar onda, né? Do cara faz uma... eu não sei. Eu já fiz o Lobo Solitário, mas eu não sei se seria o caminho. Eu faria de novo, sabe? Para mim, acho que a amizade também é uma coisa que claro, a gente reforça, mas tem social, momentos, né? Que é melhor sozinho do que mal acompanhado, né? eu ouço isso desde criança. Pergunta aqui para você, Zenha. Zenha, você precisa de ter preparo físico para encarar uma trilha ou a força e desempenho todo vem da moto? Rapaz, eu sempre falei pros meus amigos, colegas de competição, né? Que eu sempre achei colega que a gente já falou várias vezes, né? Piloto nunca torce contra piloto. Você pode torcer pro cara dar errado, mas pro cara se dar mal, você não torce pro cara machucar, nem nada disso. Então eu sempre falo, gente, vocês querem gastar dinheiro com moto, vocês gastem dinheiro com você, com preparação física e com pneu bom. O resto, e suspensão, né? No caso do motocross, do enduro, e suspensão. O resto, no geral, né? O resto, você pode... Eu tinha, por mim, assim, 250, minha 250 é fraca. Eu não gastava uma fortuna preparando a 250, eu já pulava para 450. Ou, no caso específico da KTM, que eu andei bastante, da 350, que era no meio termo, que tinha uma força legal, não era tão... mão colada o tempo todo igual a 250 e nem tão estúpido igual a 450. Mandei muito de 450. Então, essa resposta é muito simples. O preparo físico, o condicionamento, a técnica do piloto é o melhor gasto que existe. Gasto com moto, com equipamento, estou falando em termos de competição, estético, é só para ver, né? Um manetezinho colorido, uma coisinha colorida, um pedalzinho de freio, né? E suspensão. Suspensão, se você puder gastar, né? Tanto é que uma boa suspensão, por exemplo, de uma moto de cross, ela é mais cara do que a própria moto. É o de enduro também, né? Vamos dizer que a moto de cross custa aí hoje $15 mil, mais ou menos. Mais ou menos $15 mil. Uma boa suspensão custa isso também. Entendeu? Uma suspensão boa é isso. É isso. Entendendo a sua resposta, Zenha, não adianta... investir só na moto e não só com penduricalhos, como você disse, para deixar bonitinha, mas né? Não tá errado quem faz isso também não, tá certo, tem que cuidar. Pô, quer ver a moto parecendo um cavalo de folia, né? Cheio de coisa pendurada. Tá legal. Você investir muito no motor, na suspensão e não investir no piloto,
não vai formar o conjunto, não vai fechar. Não fecha. Não adianta você ter uma moto muito boa e um piloto sem preparo, né? Então, o que você falou, eu concordo com você. Tem que investir em você também. Investe dos dois lados que vai chegar uma hora que o conjunto vai... Eu te completo, Celso. É muito, assim, mais fácil você ter um bom resultado com um bom piloto, um equipamento mais fraco, do que um equipamento topíssimo com um piloto ruim. Sem preparo, sem condicionamento físico, sem técnica nenhuma. O cara que não treina, que quer chegar lá no final de semana e ganhar a corrida. Não vai ganhar, né? Eu tinha um defeito muito sério, você falando de competição, quando eu era mais jovem. Agora, eu já parei de correr há muito tempo, mas quando eu tinha 2 defeitos. Eu era muito corajoso e pouco técnico. E é o contrário que tem que ser, sabe? A gente tem que ser muito técnico e na média da coragem, né? A média é essa. A gente tem que saber o que está fazendo. Porque moto de competição, quanto mais forte, quanto mais alto nível, mais perto você está do limite dela e seu, né? Hoje tá bom de perguntas, viu, Zenha? Para você ou para mim? Aqui tem um aqui, não disse é para mim ou para você. Para nós, para os dois. Vocês se arrependem de ter andado em alguma moto? Responde aí, Celso, eu sei. Fala aí, para você. Tem uma para mim também que é no mesmo sentido, mas... Não é questão de arrepender de ter andado, eu não arrependo, não. É uma coisa que eu sempre falo, assim, a melhor moto que eu já andei na minha vida, eu não sei. Tem muitas motos maravilhosas que eu já andei. Mas a pior, essa aí eu sei. A pior moto que eu já andei, é mais difícil, a mais complicada, que eu não dei conta. Até um policial mandou eu parar, eu não parei, porque eu não dava, se eu parasse eu não conseguia continuar. Aí eu falei, você vai comigo até a gente chegar no dono dela, que aí você chega lá e conversa com ele, aí você me prende, pode ser o que for, mas se eu parar aqui, tem jeito. Mas você colocou ele como? Andando? Sim, nós andando a 20 por hora. E ele encosta, eu falei, eu não posso. Se eu encostar, vou cair com esse trambolho aqui. Foi a brasileira, a moto Amazonas. E essa pergunta aí eu sei... Essa pergunta foi para me pegar. Foi para te pegar, né? Qual foi a pior moto que você já andou? Amazonas. Essa pergunta foi a de número 3, se eu não me engano. Então, tem alguma moto que eu arrependo de ter andado? Não. Eu tenho moto que eu não gostei, mas arrepender não, porque eu gosto de moto, né? É interessante isso, porque... Às vezes as pessoas me perguntam, que moto que é boa? Eu falo, olha, moto boa é aquela que você olha para ela e fica com vontade de andar. Se você olhar para a moto e não sentir vontade de andar, ela não é boa para você. Então, essa é a resposta que eu tenho. E quando você descer da sua moto, desligou, travou sua moto, deu 3 passos e não olhou para trás, está na hora de trocar também. Porque todo mundo faz isso. Ele olha para a moto. O motociclista é passional. Ele adora a moto dele. O carro ele não está nem aí, ele nem olha para trás, ele aperta o botão e trava as portas. Só escutou o pipi, ele está indo embora. Isso. Eu vi várias vezes o mesmo cliente com carro e moto, o comportamento é diferente com o carro. Sim. Ele larga o carro no mecânico, ele não quer nem saber quem vai mexer no carro dele. Mas a moto... Quem vai mexer na minha moto? É fulano. Não pode ser o fulano. Ele não vai misturar a peça, não? Então ele fica... Ele é passional no sentido da moto, né? A pergunta que veio aqui, ela foi um pouco tendenciosa. É pergunta de gente que conhecia. Conte a história da Harley que você não quis continuar andando. Essa história é muito legal. Ela é divertida, na verdade, né? Legal não é porque eu perdi algumas horas.
Eu aluguei uma Harley, estava fora do Brasil para dar uma volta, né? Não vou citar muito detalhe, não, mas na terra das Harley. E eu andei um pouco. Numa rota famosa. Não, era para andar na Rota 66 mesmo. É. Então. Aí eu andei um pouco, puta moto dura, esquentando, queimando minhas pernas, tudo. Eu peguei e voltei para devolver a moto. E o cara perguntou, né? Um velhão cabeludo lá, cabelo amarrado, tatuagem para tudo que é lado, a orelha cheia de brinco. Um americano, parece americano, né? O braço dele era da grossura da minha perna. Aí ele perguntou por que eu não gostei, por que eu queria devolver. Eu falei, não gostei da moto. Ele, por quê? Eu falei, essa moto é muito dura. Ele enfiou o dedo na minha cara, dura seu comportamento, não fala isso de uma Harley. Tá bom, devolve minha grana e estamos conversado, né? E ele ficou irado comigo. Eu não gostei da moto. Não ia conseguir andar com aquilo 2 dias. Eu não gostei. Achei horrível. Aí eu meio folgado, né? Perguntei para ele se ele não tinha moto para alugar. Ele me jogou lá no meio da rua. Me botou para fora. Eu não gostei de andar na moto, tá? Mas eu não me arrependo também, não. Não me arrependo. Assim, eu tive esse contato. Com a moto. Sim. Não era a moto que eu queria. Sim. Mas você já andou em muitas Harleys? Já andei. Já andei em muitas. Já andei em algumas. Eu nunca andei em uma que eu tenha gostado. Isso eu não posso falar. Não tem. Não, sim. Tem o Luiz Paulo, que é um amigo nosso, quando ele era gerente da Harley aqui de Goiânia, ele deixou uma daquelas que tem som, sim. frita ovos, estoura pipoca, serve Coca-Cola, uma lambança toda aquela moto. Ô, velho, passa o fim de semana com essa moto aí. Eu falei, vou lá em Brasília. Eu fui até Anápolis e voltei. É legal. O que eu senti daquela moto, eu não conheço muito de Harley, acho que é Street Glide. Street Glide. Cara, na estrada, legal pra caramba, mas pra pegar a estrada eu preciso sair da cidade. E quando eu volto eu tenho que entrar na cidade. Então, ela é estranho, não é a minha praia. Eu gosto de Big Trail, que é a moto que eu vou aonde eu quero. Se a estrada fica ruim, a viagem fica boa quando eu tô de Big Trail. Sim. Então, eu acho o Harley é muito bonita de ver. Eu acho o visual dela, umas motos com um acabamento fantástico. Mas é para ver. Eu até faço uma brincadeira, né? Harley é igual mulher de amigo, é só para olhar, não monta não. Você vai ter problema. Mas não é que, assim, tem alguns harleiros aqui de Goiânia que me odeiam. Mas é porque... Por que será? Por que será? Eu não falo mal da moto. Não, eu não falo mal. Eu só não gosto. Você só fala que você não gosta. Né? Eu não sou obrigado a gostar de todas as motos. Eu acho bonito. Se eu tivesse muita grana, eu compraria uma Harley olhando para ela. Então, vou te fazer uma pergunta que eu te apertar mais. Você não gosta da Harley ou você não gosta do estilo custom? O estilo custom num todo. Eu andei numa custom da Suzuki que eu achei legal a moto. Intruder, né? Não, é Boulevard. Boulevard. Uma moto silenciosa. Não vibra. Não vibra, não tem aquela vibração. Não solta óleo. Não solta óleo, não solta peça, né? As brincadeiras que faz com o pessoal da Harley, né? Que sai derrubando o óleo, tem que usar uma bota com antiderrapante. E essa zoeira tem, igual o pessoal fala, quem compra BMW tem que ter o kit Mary Kay. Essa zoeira tem com todo mundo. Eu falo, o pessoal que anda de Speed, o jaspeiro que a gente fala, que esse povo não procria, que só anda homem com homem. Tem essa brincadeira para todo lado. Eu tô lembrando aqui da Harley, tô lembrando da viagem nossa. Nós fomos lá no Holt, né, para acertar um moço. Isso não é viagem. Isso não é viagem, esse passeio. A gente foi no passeio e na volta. Você lembra que daqui pro Holt, tudo pista dupla, tinha uma parte que tava fechada, aí tinha uma Harley parada, mas ela não tinha caído não, ela tava parada só. E tinha um caminhão descarregando, um caminhão caçamba, aí eu acho que era areia, né? Era areia. Aí eu falei pra você assim, não, ela vazou, olha ali, é um caminhão de serragem. Caminhão de serragem, Então essa zoeira, essas coisas tem. E teve uma situação aqui uma vez que o cara ficou muito nervoso comigo, porque ele pediu a minha opinião, eu dei. Ele como cliente,
Sim. sobre a Harley. Eu peguei e falei tudo que eu penso da Harley, mas fui muito claro com ele. Isso é, para mim, é a minha opinião. Agora, você deve andar na moto. Isso eu falo para todo mundo. Não compre moto sem andar. Anda primeiro. Sim. E não é dar uma volta no quarteirão, porque se você gosta de moto, dar uma volta no quarteirão, é fácil de rolar paixão. É muito fácil. Aí depois... Que a paixão acaba rápido, né? Não vira amor, você né? compra uma moto, aí depois você vai andar na moto e não gostou da moto, não é a decepção financeira. É comprou algo que não te atendeu. Não te atendeu. Então, isso é ruim. E ele não gostou da resposta que eu dei para ele. Que eu falei exatamente isso. Que ele pediu a minha opinião, eu dei a minha opinião. E sugeri para ele, anda primeiro, não compra sem andar. Sim. Então, são situações que a gente vive. Eu tenho um cliente que eu vendi uma Ducati para ele. Ele ficou a semana toda indo na loja. Eu falo de marcas aqui porque nós estamos falando de moto. Não tem como falar. É igual falar de café. Tem que falar de marcas. Você falou tanto da HD aí. Lógico. Ele ficou a semana toda indo na loja para ver a Ducati. Aí chegou no sábado com a Harley. Me desculpa, tal, mas eu decidi, eu comprei essa moto. Falei, cara, legal, parabéns. Parabéns, pô, moto linda. E são bonitas. Entra, vamos tomar um café, tal, normal para mim. E amanhã ele já tinha comprado uns dias antes, que a moto já estava emplacada, tudo, ele comprou zero. Amanhã eu vou passear no Rota, tal. Na segunda-feira, quando eu cheguei para abrir a loja, ele estava na porta. Com a moto. Aí tem coisa. Aí eu falei, opa, aí tem algo errado, né? Falei, pô, e aí, o que aconteceu? Sem brincadeira, o cara chorou na minha mesa. Ele falou, cara, a minha esposa foi comigo, ela não voltou comigo. Ela voltou com o meu amigo. Aí, o que eu faço? Eu não ia falar para ele trocar de esposa, né? Aí, cara, eu falei, cara, eu te falei, anda na moto. Você ficou meio-dia com a Ducati de test drive, você viu que a moto é boa e tal. Você já comprou a moto, já emplacou? Ele falou, mas será que eu consigo devolver? Ele não foi lá onde ele comprou. Ele veio falar comigo primeiro. Eu falei, cara, devolver você não vai conseguir. Você fez um negócio consciente. Então, você vai ter que vender. Bom, resumindo, não vou alongar a história. Ele está andando de Ducati até hoje. Agora ele está de V4. Aí sim. Agora então, sim. E não mudou mais. Na época eu vendia, eu estava trabalhando numa concessionária Ducati, né? Eu lembro. Você lembra, né? Na T63, né? Na T63. Isso. Eu vendi uma multistrada enduro para ele. Então, e ele está andando de Ducati até hoje, não quis migrar para outra marca, gostou da marca, incorporou a marca, né? Então, tem todas essas situações no dia a dia de quem anda de moto, de quem vende moto, de quem compra moto, de quem corre de moto, de quem tem medo de moto, sempre tem uma história, né? Sim. Então, é divertido esse mundo que a gente vive. O mundo do motociclismo, ele é muito interessante, ele é muito amplo, né? Tem muitas histórias Vamos ver se tem mais perguntas aqui. E vários causos. Vários causos. Você sabe que uma vez um amigo meu, a gente estava fazendo trilha, e na época que moto usava carburador, a moto pifou, aí nós paramos num posto e o cara desmontou o carburador e o giclete estava entupido. E ele chamou um gatinho, ficou brincando com o gatinho, pegou o bigode do gato e desentupiu o giclete. Rapaz, tem uns amigos meus de São Paulo que já riam dessa história, nem acredita de jeito nenhum. Rapaz, mas eu te falo, quem é, você conhece, que é o Carlinhos Boca de Sacola, e ele fez isso aí, ele pegou o bigode do gato, sem tirar o bigode. Ele ficou alisando o gato lá e pegou o giclezinho e foi, abriu e funcionou a moto. Esse é um caos interessante. Tem outra pergunta aqui. Outra não, tem várias perguntas. O que vocês acham das motos elétricas? Dizem que são motos sem alma. Vocês concordam? Eu vou fazer o meu comentário e você faz o seu, Zenha. Eu vejo a moto elétrica como um recurso de mobilidade urbana. Isso eu vejo. É muito melhor andar numa moto elétrica do que de ônibus. E muito mais barato.
Uhum. Tá? Isso é a minha opinião. É, eu, Celso, se eu tivesse que deslocar para o trabalho, eu ando 240 metros, eu vou de casa para o trabalho a pé. Uhum. É que se eu for de carro ou de moto, eu demoro 8 minutos, a pé eu É. demoro 3. Aham. Se eu tivesse que andar uma distância aí de, sei lá, 10 quilômetros, eu andaria de moto elétrica tranquilo, mas como mobilidade urbana. Sim. Como moto, como meio de transporte ou para outra coisa, não. Eu Sim. faria isso. Essa é a minha opinião. Eu até brinco muito, né? O carro elétrico, eu fiz test drive, andei, aí eu brinquei, né? Falei, enquanto existir combustível fóssil, carro de 6 e 8 cilindros. Eu concordo com a sua opinião. É uma boa opção urbana. Só eu coloco uma ressalva. Como eu não conheço todas as motos elétricas, eu conheço poucas, na verdade. Andei muito pouco de moto elétrica, muito pouquinho mesmo. Mas eu acho elas extremamente lentas. Então, eu acho que quem anda nessas motos elétricas tem que escolher muito bem onde andar. Não pode pegar via rápida, porque é muito perigoso. É muito perigoso. Eu mesmo, de carro ou de moto, na uma hora para outra você chega em cima dela. Porque às vezes a via é 80, tá ela lá a 35 por hora. Entendeu? É como uma bicicleta. Ela é uma bicicleta. Ela Essas autopropelidas que não precisa de CNH e não em placa, ela não pode andar em rodovia. Ela tem que andar no trânsito urbano ou ciclovia, que ela pode andar na ciclovia também. Pois é, mas nas marginais, igual tem aqui em Goiânia, sim, são pessoas... Não, grandes avenidas, se andar é perigoso. Porque ela anda a 35 por hora. E o trânsito de Goiânia é muito bom. As pessoas às vezes ficam pensando que aqui é complicado. Não, o trânsito de Goiânia é muito bom, mas o motorista é muito ruim. Então, é aí que pega. E tem um outro detalhe da nossa cidade. Você não pode falar no celular no sofá de casa, tem que ser dirigindo. Isso é o que mais me preocupa, independente da moto, se é elétrica, se ela anda a 35 por hora ou a 230 por hora. Isso me preocupa dentro da cidade. Porque 90% das pessoas está dirigindo falando no celular. E outra coisa da moto elétrica que eu reparo no trânsito também é que eles não têm nenhum tipo de escrúpulo. Anda na contramão, sobe em calçada, desce calçada, atravessa faixa, passa em cima do carro. Eu parei no semáforo um dia, parou uma moça, uma jovem, deveria ter seus 18, 19 anos, cabelo comprido, bonito. Ali, o conjunto todo bonito. Você vai acabar apanhando. Não tem problema. Ela parou do meu lado. Eu olhei para ela e falei, e o capacete? Ela olhou para mim sorrindo. Não precisa, é elétrica. Aí eu olhei, faltava 34 segundos para abrir o semáforo. Eu falei assim, em caso de acidente ou queda, como que funciona o dispositivo de segurança? O fato da moto ser elétrica não vai proteger minha cabeça. Como se fosse a obrigação pro governo, não para ela mesma, para si mesma. Ela assustou. Sim. Porque ela não tinha pensado nisso. Porque ela pode ter a confiança nela ali, mas se vem alguém e bate nela, igual você falou, porque as motos são devagar, ela vai ralar, ali ela vai machucar, porque o asfalto... Ele não tem dó, cara. Ele rói mesmo. Sim. De camiseta, sem capacete, bermuda, cara. Vai pro hospital fazer raspagem. Você tem uma máxima também, você gosta de máxima, ninguém cai porque quer. Ninguém quer. Não, mas eu não vou cair. Não, ninguém sai de casa. Eu vou sair de moto hoje que eu tô com vontade de tomar uns tombos. Não é isso. Tem os tipos de motoqueiro, motociclista, como queiram, né? Tem os que já caíram, os que vão cair, os que não param de cair. Eu sou esse terceirinho. O que não para de cair, né? Então tem muito assunto dentro desse contexto moto, né? É muito amplo, como eu já disse. Pois é, mas eu concordo com você na questão da pergunta. questão urbana. Vai no outro. Papá, rapaz, hoje tá bom, hein? Quais lugares do Brasil vocês não recomendariam ir como lobo solitário?
Fácil, né? São Paulo. São Paulo, de Big 3 São em Paulo, São Paulo. capital. De Campinas para frente, você corre um grande risco de ir de moto. Principalmente Big Trail. Aí é E melhor voltar a Harley. de avião, né? Isso independente de ser como lobo solitário ou em grupo. Uhum. Porque teve uma turma que estava em um grupo voltando da Argentina, chegando em São Paulo, tinha uma van de apoio, teve um que se desgarrou da turma um pouquinho. Foi roubado. Foi roubado. E estava com uma turma grande, que vou até falar o nome, é o pessoal do Moto Atacama, lá de Itu, São Paulo, que leva o pessoal e tudo. Eu estou falando o nome porque na reportagem que eu vi estava falando o nome, que né? é o nome, né? Então, é muito risco. O Rio de Janeiro também é risco. Eu vou fazer a BR-101. Cara, aí você tem que passar pela ponte Rio-Niterói, entrar em Niterói para chegar lá no Espírito Santo. Aí você passa em lugares que você corre risco também, independente de ser lobo solitário ou não. Como lobo solitário, a minha opinião, a BR-319 hoje é um risco muito grande você fazer ela sozinho. Porque é sofrido, ela está destruída. Então tem essa parte do norte aí que você não tem muito recurso, às vezes, dependendo da época, nenhum recurso. Então eu não faria sozinho a BR-319 hoje. Eu acho sim, fora essa parte de segurança, eu também acho que lugares muito ermos e com grande dificuldade, principalmente no off-road, o lobo solitário do off-road ele corre um risco muito grande, porque ficar preso debaixo da moto e não conseguir sair sozinho é coisa assim, que eu já fiquei preso debaixo de motocross pesa 100 quilos, e eu não dei conta de sair de baixo. Tem uma vez que eu ia morrer debaixo de uma moto, quem me salvou foi escadinha, porque eu ia morrer afogado com tanta água assim, ó. Eu caí de cara para baixo, a moto caiu nas minhas costas, eu não dava conta de tirar ela, quanto mais eu forçava, mais a pedaleira enfiava na minha mais perna, água você bebia. E eu fui enfiando a mão na água, e o barro ia entrando assim, aí o barro já dava, que tava aqui assim, ó, a água já começava a vir, eu pegava e dava saía, mas isso aí e tal. E eu tava com ele montando uma prova, e ele tinha sumido, mas o Gustavo, filho dele, botando bump lá, organizando e tal. Aí o Gustavo falou pra ele, pai, o Zé sumiu. Eu, não, mas aí pra trás não tem nada. Mas sumiu, faz meia hora que nada, nem barulho, nem nada. Aí voltaram, me acharam lá. Eu já não tava aguentando mais, eu já tava pra enfiar a cara na água e morrer afogado com 10 centímetros de água. Outra pergunta aqui, essa é pra mim, Celso. Minha mulher reclama que eu me importo mais com minha moto do que com ela. Como explicar para a moto precisa de cuidado? Explicar para a mulher, né, como a moto precisa de cuidado. Cara, é uma pergunta um pouco capciosa, né? Eu acho que essa pergunta veio aqui que é para me responder, troca de mulher. Mas vou falar o seguinte, acho que você tem que ser inteligente para explicar para ela. Você tem que falar para ela não se comparar com a moto, que são situações diferentes, são coisas diferentes. Moto é um veículo. E você pode chegar e você é o amor da minha vida, né? Então, você tem que ser malandro também, você tem que explicar. E isso acontece muito. De ter essas situações. Acontece ciúme, muito. Né, na verdade. É ciúme. É ciúme, né? É porque às vezes o cara fica namorando a moto, admirando a moto, né? Mas não é que prefere mais a moto, não. Na maioria dos casos é só ciúmes mesmo. A moto normalmente é uma escapatória do cara dos problemas da vida, né? No caso, nós estamos falando de moto de hobby, não no moto de trabalho, né? Estão me chamando urgente aqui também. Né? Acho que nós vamos ter que encerrar mais cedo, viu? Vamos fazer mais uma pergunta aqui. Vamos lá. Vocês não acham que estão velhos demais para ficar correndo esses riscos de estrada nas viagens e competições? Bom, vou responder também, Zenha, e você dá uma sequência aí de uns 2 minutos que eu vou falar no telefone ali, que parece que tem uma emergência mesmo.
Já me fizeram essa pergunta sobre a idade. E já me perguntaram se eu não tenho medo. Por que que algumas pessoas se tornam pilotos de avião? Vou fazer a pergunta para você. Porque gostam de voar, de avião. Né? Sou eu que vou responder, porque você não vai ter a resposta. Sabe por quê? Porque a vontade de voar é maior que o medo de morrer. E quando se trata de moto é isso. A vontade de andar de moto é muito maior que qualquer coisa, então não tem idade. Motociclista não fica velho. Estou apontando aqui para o nosso produtor. Motociclista não fica velho. Você vai em shopping, em qualquer lugar, não tem estacionamento para moto de idoso, só para carro. Só para carro. Né? Então... isso é verdade. Isso é verdade. Então, Zenha, toca o barco aí 1 minuto que eu vou fazer uma ligação ali que parece que tem uma emergência. Pois é, essa questão aí de falar sobre se a gente é velho demais, você tem idade demais, vai ficar se metendo nessas aventuras, isso aí não tem idade, né? Não tem idade. A gente tem que ter consciência, né, da época, né? Eu, quando jovem, corri de motocross, fiz enduro, viajei, fiz viagens loucuras, não tinha muito juízo, né? Fazia o que tinha que fazer na época, né? E eu paguei um preço caro. Hoje eu tenho vários parafusos no corpo, tenho placas, eu tenho... Tá rindo ali de mim. Isso aí eu paguei. Mas a paixão pela moto continuou. Passou para moto de viagem, moto de rua. E a gente tem que ter consciência, cara. Tem que ter consciência, tem que ter segurança, né? E fazer o que dá conta, né? Eu, por exemplo, eu gosto de fazer o lobo solitário, eu ainda tenho condição de fazer o lobo solitário, esses dias agora eu fiz né? Eu rodo muito, ainda tenho bastante força de rodar. Esses dias eu rodei 900 quilômetros, a moto anda 250 quilômetros, você tem que abastecer, eu nem descia da moto, eu só abria o tanque, mandava encher e continuava, né? Eu fiz 3 abastecimentos dessa forma, só no terceiro que eu parei para tomar um Gatorade. E então, assim, tem gente que tem que parar a cada 100 km. Ah, não aguento, tá doendo aqui, tá doendo ali, tá doendo não sei o quê. Então, assim, ainda tem muita vitalidade para andar de moto. Mas eu sei que não é eterno, vai acabar, né? Um dia vai acabar. E quando acabar, acabou. Mas fazer o quê? Como foi o motocross, como foi o enduro, né? Gostava demais, a melhor coisa que... Eu sempre falo assim, a melhor coisa que a gente pode fazer em cima de uma moto é motocross. Eu já tentei fazer moto velocidade, não dei conta, caí. E caí e não gostei, achei perigoso demais. Pra mim, achar perigoso aí, você imagina. E eu fiz motocross muitos anos e assim, quando você acerta no motocross, você consegue acertar aquela pista, fazer o triplo, duplo, fazer as costelas, você faz... Eu acho que lembra muito quem surfa. E pega a onda perfeita, sabe? E você vai surfando, você vai andando, você vai tendo aquele ritmo. Cara, é uma delícia, é uma delícia. Então, eu tive esse prazer, né? Do esporte, né? Do motocross, do enduro. O enduro também, da mesma forma, né? O bom do enduro é você conhecer lugares novos, viajar para Brasil inteiro, né? Eu viajei e já tem gente aqui do Goiás que já... Do Goiás é coisa bem goiana mesmo, né? Que de Goiás, que já viajou aí quase que o mundo todo aí para competir. E hoje o meu objetivo é andar de moto por aí, pela América do Sul, sei lá, quem sabe América do Norte, Europa, Ásia, igual meu amigo aí. Então é isso. Eu acho que idade... Eu tenho um amigo meu, né, o Voaires, ele tem 80 e tantos anos, faz motocross até hoje, só que é lento, né? Ele não é rápido igual os meninos, né? De 19, 20, 25 anos. Mas faz o que gosta, a gente tem que fazer o que gosta, enquanto tem condição e dá conta, né? E acho que é por aí. Pois é. Voltamos, então, né? As perguntas, então, voltando às perguntas. Faz essa pergunta que você leu aí, ó. Na opinião de vocês, qual é o quid das motos? Na opinião minha, qual é o quid das motos? Quid das motos. Acho que se fosse a Honda, seria a Pop 100, né? A Popzinha da Honda. Não consigo pensar em outra moto. Cara, aquela motinha é boa.
O Quid Ela é é ruim. valente. Não, ela é valente Ela é pra valente. caramba. Tem dois É. amigos malucos aí que Não, fizeram uma viagem longa e o de Quid não pop. dá conta também, Dá não? não. Na sua opinião, qual que é o Quid das Mas motos? essa comparação também é ruim que nós estamos aqui para falar de moto, né? Eu falo que uma moto ruim é melhor que um carro bom. Então não vamos desenvolver esse assunto não, que já tem muita Não, gente querendo bater na gente, né? Nossa Senhora. Zenha, como você começou o seu envolvimento com o mundo do motociclismo? Resumindo bastante, foi assim. Como eu mexia com automobilismo, eu comecei com kart, depois Fórmula 200, depois eu tentei Fórmula Ford, mas foi coisa muito rápida que eu não dei conta. E o custo era muito alto. Aí eu parei de correr, né? E como era muito agitado e sempre muito. Um amigo meu, você conhece o Remo? Remo Barão. Ele teve lá na loja semana passada. Barão de Araruna, bigodão assim grande. Ele adora Harley, ele vai te xingar. Ele me chamou. Comigo. Eu tinha comprado uma DT só para mim andar dentro da cidade, o DT 680. Ele falou: não, vamos andar. Aí eu fui, nós fizemos uma trilha, eu caí o tempo todo. Me mandou tirar o retrovisor só aí, né? Eu caí o tempo todo e ele subindo morro, descendo morro e fazendo não sei o quê. E eu falei assim, gente. Aí eu falei com o Renato, né? Renato Rocha, falei pra ele assim, Renato, ele era gerente da Saga, como é que faz pra minha moto ficar igual a vocês? Ele falou assim, não, é só botar pneu, botar não sei o que, não sei o que. Eu falei pra ele, ó, a minha moto tá aqui, sábado que vem eu vou andar de novo, eu quero que minha moto esteja igual a de vocês. Aí ele pegou a moto lá, botou escapamento, ponteira, roda de alumínio, não sei o que, não sei o que. E eu era acostumado a gastar, vamos dizer, em corrida, vamos botar, vou gastar 10 mil reais por corrida. Aí eu cheguei lá, pegar a moto, eu falei, quanto foi, Renato? Ele falou, foi 2 mil. Sim. Não, Renato, tem que fazer tudo, cara. Eu quero a moto pra andar mesmo. Eu falei assim, cara, mas aí se não tem mais nada pra fazer na moto, não. Eu troquei o guidão, porque não tinha muita coisa fazendo as nacional, né? Eu falei, cara, eu troquei até coisa que não precisava, eu troquei. A moto é melhor que a minha. Aí eu falei, cara, mas é isso aí. Aí eu gostei do negócio. Falei, esse negócio é bom, né? Tranquilo. E comecei a andar, fazer trilha, né? Logo eu já quis correr, né? Tinha um sangue da competição. E eu levei. A primeira corrida que eu fiz, Celso, foi até mais engraçado. A primeira corrida que eu fiz, eu ganhei. Foi a primeira corrida de cross country que teve em Goiás. O Ari Badona que trouxe. Foi lá em Anápolis. Que é na nossa sede de um frigorífico, Bordon, acho. Bordon. Acho que era isso, uma chácara na fazendinha. Aí fez a primeira corrida lá, eu ganhei. Deu uma cagada lá e ganhei. E depois eu passei quase 4 anos para ganhar uma corrida. E eu ia em todas. Mas assim, me deu um negócio, cara, era mais psicológico do que de moto, de pilotagem, que eu comecei a treinar tudo, mas eu não conseguia ganhar. Eu travava de uma forma que eu não dava conta nem de apertar a embreagem. Aí depois eu fui fazendo uns processos aí e consegui voltar a vencer. Tem uma outra pergunta aqui que diz que eu não respondi. Quais lugares do Brasil vocês recomendaria? Esse será que é de não? Respondi sim. Eu falei que eu não recomendaria fazer como Lobo Solitário a BR-319. Respondi. Isso. Então, eu acho que... Perigos de assalto, né? Respondi, isso, sim. E então, eu falei que trechos de off-road pesado, como Jalapão, Cânions do Viana, esses lugares. Tem muitos lugares, né? Não é muito legal você não andar é muito sozinho, legal. não. Agora, o risco da 319 hoje é o maior, né? Então, é isso aí, pessoal. Vamos terminar, né, por aqui. Sim. Hoje eu tive uma situação complicada aqui agora. Eu tive que deixar o Zen um pouco sozinho. Mas tranquilo. Mas eu levei. O Zen tem compromisso agora também. E eu tenho que correr. Nossa. 20 para as 4. Tem um problema para resolver também. Acontece. Às vezes a gente está numa situação e tem que resolver outra. E isso faz parte do dia a dia de todo mundo. Não é só de quem vive do motociclismo, não. Não.
E vamos pro Queria próximo, ter uma né? moto agora, viu, Celso? Oi? Queria ter uma moto agora, viu? É, né? Pra ir pro meu compromisso. Não. No trânsito, a moto agiliza bastante, né? Eu tenho muito medo de andar de moto no trânsito, aquilo que eu falei anteriormente, né? Que o trânsito de Goiânia é ótimo, mas o motorista não. Eu sou mas você medroso, fala de né? Goiânia. Eu vivo aqui, eu tenho que falar daqui, cara. Meu dia a dia é aqui, né? Então, vamos para encerrar, né, o nosso podcast Além do Capacete. Agradecer os nossos patrocinadores que acompanham a gente aí. Se você gostou, aplica o joinha lá, né? Dá uma curtida. Se inscreva também no nosso podcast aí. Pode mandar pergunta pelo message do podcast também. Claro. Qualquer coisa, é só entrar no nosso site lá da garagebigtrail.com.br, tem meu contato lá também. Beleza? Então até a próxima, obrigado, até mais. Até a próxima, obrigado. Nós fizemos aqui esse podcast aqui entre nós. Acho que ficou muito legal, né? A gente tem muita coisa para conversar também. E na próxima a gente traz um convidado ou não sei, né? Provavelmente sim, né? Vamos falar mais, nós não falamos nada sobre o MotoGP que aconteceu aqui em Goiânia, né? Vamos falar sobre o MotoGP no próximo. As consequências não, o que aconteceu, como foi bom, né? Foi bom, né? Eu falo a parte boa, não teve parte ruim. E outras coisas, vai ter o Sul-Americano aí de motocross, né? E os Fórmula passeios, Indy que está vindo também para Fórmula Goiânia, Indy. não é das motos, mas é um evento na nossa cidade que vai vir provavelmente o ano que vem. Então, Goiânia está, em termos de esporte motorizado, tem uma evolução muito grande. Hoje eu ainda fiz um comentário. A gente já despediu e continua falando, né? Hoje eu ainda fiz um comentário que o Autódromo de Goiânia deve muito, mas muito ao Roberto Boettcher. Ele te ligou hoje, né? Ontem. Ontem. Ontem ou anteontem. Ele lutou muito para que aquele autódromo fosse reformado. E eu até fiz um comentário. Eu tenho uma preocupação que a hora que trocar o governo, tirarem ele e colocar outro como cargo político, não uma pessoa que sabe o que está fazendo. Sim. Ainda fiz um comentário que a gente sofre isso no trânsito, que não são pessoas especializadas em trânsito, são cargos políticos. Cargos políticos. Então eu tenho essa preocupação, porque o que nós temos em Goiânia hoje, em termos de autódromo, nós corremos lá que a gente não tinha nem banheiro, já falei isso outras vezes, e o Roberto nunca desistiu, né? Parabéns para o Roberto Boettcher. Parabéns ao Boettcher, parabéns a Goiânia, de novo. Parabéns ao Celso, parabéns ao Zen e parabéns ao Golter também. É o nosso produtor, o Golter.